Eu sou o Renato Sá, professor de obstetrícia da UF. A primeira coisa relevante que nós temos a falar, discutindo aqui sobre Covid-19 e gravidez, é que o Ministério da Saúde considerou as grávidas como grupo de risco para as síndromes gripais. Isso nós concordamos 100% com essa postura e aproveitamos para deixar aqui a primeira mensagem. As síndromes gripais, elas não são causadas exclusivamente pelo Covid-19. Outras síndromes gripais, como por exemplo as causadas pelo H1N1, são tão ou mais graves do que o Covid-19 para as gestantes. Portanto, é importante que as grávidas se preocupem com isso. E o ponto bom por esse lado é que existem vacinas para proteção contra as outras síndromes gripais. E nós vamos começar agora o período de vacinação para as grávidas, daí a importância desse fato e de se considerar as grávidas como um grupo de risco. A segunda questão nós vamos dividir de uma maneira mais didática em primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre, depois um pouquinho sobre o puerpério. O primeiro trimestre da gravidez se caracteriza pelo período de organogênese, ou seja, o período em que os órgãos do feto estão se formando. E nós não sabemos quase nada a respeito do potencial teratogênico desse vírus. Ou seja, nós conhecemos muito pouco sobre o que esse vírus pode causar para órgãos ainda em formação. Poucas publicações nós temos sobre gravidez e Covid-19 e dentre as que existem, tem um número muito reduzido de problemas no primeiro trimestre e, portanto, nós ainda não sabemos. No segundo e terceiro trimestre, já tem um número um pouco melhor de publicações e uma coisa bastante importante é que quando a grávida tem qualquer problema de síndrome respiratória aguda, ou seja, um quadro mais grave da síndrome gripal, existe uma dificuldade muito grande de ventilação, de dar o suporte adequado para essas grávidas. Isso principalmente por conta das modificações fisiológicas que acontecem durante a gravidez e, consequentemente, vão ter uma repercussão nesse tratamento da grávida. Uma outra questão bastante importante é que alguns estudos mostraram, a gente ainda precisa confirmar melhor isso, é que essas gestantes, um certo número de grávidas apresentou parto prematuro. Isso passa a ser mais um ponto de preocupação. E nós também acreditávamos que não existia transmissão vertical, ou seja, a passagem da doença da mãe para o filho. E alguns estudos têm mostrado que um determinado tipo de anticorpo, que existe, que não passa pela barreira placentária, que não atravessa a placenta, do tipo IgM, foi encontrado no feto. Ou seja, o bebê, ele sintetizou esse anticorpo, e para ele ter sintetizado esse anticorpo, ele teve contato com o vírus. Tudo isso a gente ainda precisa confirmar, mas já existe uma certa tendência a se pensar que existe a possibilidade da transmissão vertical. Uma outra questão aí nesse final de gravidez diz respeito também à questão do parto. Durante o parto, a oxigenação do feto precisa se dar de uma maneira bastante íntegra. E a gente sabe que um dos problemas do Covid-19 é que diminui a saturação do oxigênio. E com essa menor saturação de oxigênio, com menor transporte de oxigênio pelas hemácias para chegar até o bebê, nós sabemos que alguns fetos podem apresentar o que a gente chama de sofrimento fetal agudo, ou seja, eles apresentam uma disfunção na parte dos batimentos cardíacos, que nós chamamos de desacelerações, alterações do padrão da monitorização eletrônica, que vem mostrar para nós que esses fetos podem estar em sofrimento. Portanto, é importante que durante o trabalho de parto, essa mulher ela seja monitorada a parte da oxigenação dela
e o bem-estar do feto seja avaliado pela cardiotocografia eletrônica. A outra preocupação é em relação à questão do parto. O parto em si, a via de parto em si, não precisa ser modificada por conta da Covid-19. As indicações da via de parto são indicações basicamente obstétricas. Só é importante que, se uma mulher estiver contaminada, haja toda uma paramentação da equipe que está atendendo, com um número bastante restrito de pessoas que estão circulando por aquele ambiente, para tentar dar toda a proteção para essa mulher e também para a própria equipe de saúde que está atendendo. E aí, depois que o bebê nasceu, vem um período que nós chamamos de puerpério. O puerpério, ele é um período em que existe todo um estado de hipercoagulabilidade, em que a parte do sistema de coagulação da mulher ela está mais ativada, e parece que isso de fato também representa um risco na presença do Covid-19. Portanto, a mensagem é: nós sabemos pouco sobre o Covid-19 e a gravidez, sabemos que as síndromes gripais são fatores de risco para a gravidez e, portanto, aquelas mulheres que estão grávidas hoje devem tomar a vacina para aqueles agentes etiológicos que nós já temos vacina e que podem causar síndromes gripais. Para o Covid ainda não temos, mas é preciso que para as outras a mulher se cuide. Durante a gravidez, não parece que a mulher grávida ela é mais suscetível à infecção, porém ela precisa ter um cuidado maior, porque todo o tratamento de suporte é mais difícil para a grávida. Então, é importante que as gestantes elas continuem fazendo pré-natal e que saiam exclusivamente para assistência pré-natal dentro do que foi organizado pela pessoa que está assistindo o pré-natal, e se mantenham na quarentena e tenham todo redobrado o cuidado em relação à higiene pessoal. Embora a gravidez possa ser uma situação de risco, é importante que o cuidado à grávida como um todo não seja negligenciado durante esse período tão importante que é o pré-natal e o próprio parto. Muito obrigado.